Olá, pessoal! Vamos continuar conversando sobre violência doméstica, usufruindo das histórias infantis, dos contos de fada, especialmente. Por várias razões. Uma delas é que eu particularmente gosto muito de uma ideia que chama sopa de língua, de um escritor africano que traz essa ideia maravilhosa que significa a possibilidade de contar histórias, de conversar como uma forma de mudanças, de buscar conhecimento, mudarmos, etc. Outra razão é que eu penso que as histórias, os contos de fada, as histórias, os filmes, têm sempre a possibilidade de ressignificação. E claro que cada momento da humanidade vai fazer uso dos contos de acordo com os problemas que estão acontecendo na sociedade. Então veja, a gente está conversando aqui, eu já passei 2 contos para vocês e fui tentando trazer um pouco a ideia embutida neles do funcionamento de id, ego e superego, porque eu entendo que a nossa única saída como seres humanos nesse planeta é o autoconhecimento. E se a gente está falando de violência doméstica, nós precisamos entender que ela sempre existiu, mas e tem ficado cada vez mais, deveria pelo menos ser inadmissível, uma vez que nós tivemos uma evolução tão fantástica enquanto sociedade, principalmente da tecnologia, mas não evoluímos do ponto de vista do crescimento do ser humano. Por qual razão? Uma das razões é porque nós nos negamos a pensar. Por isso eu tenho tentado estimular aqui a ideia do que é o pensar. Mas eu vou pensar o seu pensamento, Zélia, e isso vai transformar alguma coisa? Não, você tem assim milhares de ofertas sobre todos os assuntos de 1000 pontos de vista, milhares de pontos de vista sobre as questões da vida. E a gente precisa ir conhecendo e ampliando a mente com diversas possibilidades para compreender os assuntos de maneiras mais amplas, não é? E quando compreendemos de maneiras mais amplas, podemos então encontrar possibilidades maiores de melhoria. E nós precisamos disso. Antigamente, a história, a nossa história, ainda no contemporâneo, mas assim, a ideia que vingava mais era do superego agindo com mais força. E então a violência, nós fomos criados com muita violência também, era a violência inclusive do olhar, né? Um olhar era suficiente para isso, para aquilo outro. Muitas vezes com aspectos bons, positivos, e outras vezes não. E a gente tem que sempre pensar isso. Por que é importante mudar? Porque tinha também um grau de violência que paralisava. As doenças mentais, né, a saúde mental era provocada e perturbada também em razão disso. Isso não muda na história do homem. O que acontece agora, nesse contemporâneo bem atual, é que nós tem vigorado, pelo menos eu penso assim, o id, né? A ideia de que o princípio do prazer tem que funcionar mais e sem uma transição
Lembra aí de ego e superego? Uma ideia é de que ao transitarmos pelo id e superego, construímos um ego, um eu mais produtivo, mais criativo, mais dinâmico, mais dono com mais capacidade de tomar as rédeas da própria vida. E aí eu vou trazer então a história de João e Maria, porque ao contrário das outras duas, que tinha a ideia bem presente mais de superego, essa traz bastante a ideia do id prevalecendo e, portanto, da negligência dos adultos responsáveis pela parentalidade. O que é parentalidade? É um conceito onde a gente tem que pensar na responsabilidade dos adultos que cuidam de uma criança, de uma adolescente, como adultos, né? Não como adultos adolescentes. E o que a gente tem visto muito é que os adultos têm se recusado terminantemente a crescer. Nós vivemos uma sociedade onde isso é muito presente e não cai bem, né? Não funciona muito bem para os adolescentes, principalmente, esse momento da humanidade, da história da humanidade, porque ele tende a ficar mais isolado e mais impedido de ser ele mesmo, com tanto adulto adolescente ocupando o lugar dele adolescente, da adolescência. Como é que sobra espaço para esse adolescente se desenvolver e buscar suas potencialidades, seus recursos? Então, isso já é uma instigação de pensamento da gente para refletir. Qual que é a história de João e Maria? O pai e a mãe abandonam os dois irmãos mais velhos por falta de comida, por fome, por miserabilidade. O que a gente já pode pensar de cara? Exatamente isso. Entender a fome como a falta, não é? Que a falta é, inclusive, uma das grandes questões humanas. Como é que eu lido com as faltas, com o que não existe, com o que não me possibilita fazer caminhos pela minha mente para encontrar saídas? Tem muitas questões na vida que não tem resposta mesmo. É uma falta, é uma falta. Nascemos com essa angústia, mas outras são possíveis de construir. E o que eu disse é isso, que muito adulto não desenvolvendo a sua maturidade, permanecendo ali preso na adolescência, que é a ideia da busca ainda do mundo mágico, não tem, tá em falta mesmo, não tem o que oferecer, não tem estofo para oferecer ao adolescente. Então, a questão de regras, de limites, de normas, fica muito complicado de lidar, e o oferecimento do mágico em oferta total, né? Em oferta total, pode acontecer isso dentro do ambiente em que a criança ou adolescente vive, com esses adultos que seriam responsáveis pela sua formação psíquica, contribuir para ela, né? E também nos modelos que a gente tem na sociedade, no meio artístico, no meio político, no cinema, enfim, né, em tudo que nos rodeia e que contribui aí para a nossa formação. Veja bem, eles abandonam então, o Joãozinho ouve a conversa dos pais, inteligente, busca um pensamento, uma ideia, uma estratégia para se livrar daquilo, que isso é legal, porque é isso que a mente tem que fazer, né? Buscar recurso
para que eu enfrente uma situação. E ele guarda as pedrinhas. No dia seguinte, ao serem abandonados, ele vai jogando, né, essas pedrinhas pelo caminho e tranquiliza a irmã. Calma, fica tranquila, tal, nós vamos conseguir voltar. Isso é muito, muito legal, porque mostra também a parceria entre o menino e a menina, o homem e a mulher, que é possível. E aí, o que acontece? À noite, quando a lua clareia, as pedrinhas brilham e então eles podem retornar para casa. No dia seguinte, diante, né, e aí a gente pode interpretar por vários caminhos. Tem esse do abandono, da falta, e tem também a ideia de que a adolescência, o início, né, da adolescência é o momento do desprendimento. Então, o pai e a mãe também têm que incentivar os filhos a buscarem a autonomia. Então, a gente pode pensar nessa ideia também, não só do abandono, da negligência, mas também pensar de quanto é importante nesse momento da vida do pré-adolescente esse incentivo para que busque a própria autonomia. Então, deixar numa floresta, que é o mundo, a gente pode pensar na ideia do mundo, mas não pode abandonar, porque a gente vai ver na história a tragédia que é o abandono. No entanto, se você estimula esse crescimento, o adolescente vai buscando esses recursos internos para conseguir construir sua caminhada. E você tem que ficar ali de anteparo. Ok, então é o que o Joãozinho faz. No dia seguinte, migalhinhas de pão. Não dá certo, todo mundo sabe a história, os pássaros vêm e tal. Então eles ficam ali sozinhos, entregues à própria sorte, que nada é mais do que a nossa condição humana, entregues à nossa própria sorte. Por isso que é importante esse caminho, por isso que é fundamental adultos responsáveis e cuidadores de fato dos primeiros meses até a adolescência, o final da adolescência, final de uma época em que a gente pensaria no final da adolescência por volta dos 21, 22 anos, que é também quando o cérebro já está quase que com uma condição mais possível, mais adequada, mais organizada de fazendo a leitura das questões da vida. Na verdade, parece-me que vai até os 26 anos essa organização do cérebro. Mas o que acontece? A gente estava falando desse mundo da magia, de ficar ali só no princípio do prazer, e é o que eu coloquei. A adolescência hoje, inclusive, é estendida, é de eterno, né? Tem gente que aos 60 é uma adolescente, mas não no sentido saudável de você curtir a vida, né? Mas no sentido mesmo da dependência, de que não se independeu, não criou autonomia. E isso principalmente mais presente ainda no mundo masculino, né? Onde está se formando a estrutura mental do menino. A gente tem falado aqui do ostracismo, o rei sempre fora de casa, né? Então, não é só o pai, mas é a figura que cuida, que deveria estar responsável por essa parentalidade, representada pela figura do homem, não necessariamente
porque nós temos composições de famílias diversas, mas a gente está falando aqui, quando a gente fala do masculino, do homem, é no sentido daquela pessoa que se ocupa cotidianamente das regras, dos limites, da lei. Não é só uma, é outra confusão que a gente faz no mundo moderno. Antigamente, essas divisões eram muito rígidas. Então, pai faz isso, mãe faz aquilo, né? E a gente evoluiu. Evoluir significa caminhar e buscando outros meios de se organizar, inserir vários formatos na nossa caminhada e tentando se equilibrar com isso. Então, a gente tem que, cada caso é um caso, portanto, do ponto de vista da psicologia, não se pode definir numa conversa como essa nada. Então, por favor, não entendam que são regras. A gente está tentando trazer outros pensamentos para que cada um possa pensar sobre os assuntos pessoais e tentar olhar por outros prismas. A sociedade atual, ela tem uma diversidade fascinante que sempre existiu, mas que nos tempos anteriores ficava sufocada violentamente pelo superego, pelo patriarcado castrador. Então, quando a gente conversa hoje sobre a diversidade familiar, os arranjos possíveis, estamos falando também de uma desconstrução do patriarcado no sentido de rigidez, de violência, e há um medo muito grande de todos nós. O diferente assusta, dá medo mesmo, só que não pode nunca ser um medo nem paralisante, nem julgador, nem rotulador, para que isso tranquilize a pessoa e volte a um modelo que foi negativo. Nós só podemos pegar das experiências, nós só deveríamos, pelo menos, pegar das experiências o que é bom, o que é positivo. Não voltar a modelos, e a gente vê isso muito na internet, né? Na verdade, a pessoa está falando do saudosismo dela, da história dela, do quão maravilhoso foi. Na minha época era assim, eu tive rua, eu tive isso, eu tive aquilo. Tá, teve, foi você que teve a sua história naquele tempo. Hoje, os jovens têm outra vida, é outra realidade, e nem por isso eles precisam ser castigados e rotulados e dizer, e pode reparar, isso é outra violência contra os jovens. Tudo que é do jovem real, não daquele que quer se fazer de jovem, do jovem real, quase sempre é criticado, porque a música de hoje é péssima, porque não tem rua, não tem brincadeiras, não tem, porque os adultos responsáveis pela criação não tá introduzindo isso. Porque você pode introduzir tudo isso para o seu jovem, não vai ter o coletivo, mas a pessoa pode aprender e saber, principalmente pelas histórias. E isso é importante na nossa Constituição. Agora, fica só uma crítica e uma malhação que pode fazer, inclusive, com que o jovem fique mais perdido ainda numa época em que já é bastante difícil essa transição. Então, é importante que a gente pense também nisso. Eu vou parar esse vídeo por aqui porque ele ficou muito longo. Volto no outro com a história do João e Maria.
Até, beijinho!